Fala, leitores da Bíblia. Eu estive sem gravar vídeo nos últimos 2 dias, mas eu fiz a leitura de Abacuque, capítulo 3, e também do Salmo 73. Eu quero repor as leituras, portanto, nesse vídeo eu vou gravar a leitura de Abacuque, capítulo 3. Aí amanhã, talvez hoje mesmo, né, você vai poder também ter acesso ao vídeo da leitura do Salmo 73, tá bom? E aí a gente segue na sequência normalmente depois. Talvez eu grave hoje alguns vídeos para já deixar preparado, porque só para você entender, eu estou aqui em São Paulo, não estou em casa essa semana, estou gravando hoje, quarta-feira. Você provavelmente vai assistir esse vídeo na quinta-feira. Então, essa semana eu estou aqui em São Paulo, a Mara e eu estamos fazendo um módulo no CFM. Se você não sabe o que é isto, o CFM é o curso de formação missiológica que a gente tem feito como pré-requisito da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a agência pela qual a gente pretende ir para o campo missionário, né? Então, esse curso, ele funciona no sistema modular, então a gente passa uma semana inteira tendo aulas presenciais de um determinado assunto. E essa semana a gente está estudando comunicação transcultural e contextualização, esse é o nome da matéria, com o reverendo Fábio Ribas, que é um missionário que hoje está atuando junto à Missão Kaiowá. Ele tem bastante experiência na missão entre os indígenas do Brasil, já trabalhou no Xingu e agora está na missão Kaiowá. Tem sido uma experiência muito boa conhecer as histórias que ele já viveu e também ouvir dele a exposição do tema, muito pertinente realmente para aqueles que pretendem ir para o campo missionário. Então, tem sido uma semana muito boa nesse sentido. Tem os aspectos ruins, né, da gente estar aqui, porque a gente fica longe da Rebeca e da Lívia. Elas estão cada uma na casa de uma vovó, e quero deixar minha gratidão aí à minha mãe, a Elisana, também à minha sogra, a Dona Vera, por vocês estarem cuidando das meninas enquanto a gente está aqui, né? Sem vocês não seria possível a gente estar aqui fazendo este curso, né? Então quero agradecer muito também ao meu pai, que tem feito aí a rotina de levar a Rebeca na escola e buscar. Enfim, tem bastante gente envolvida aí para a gente conseguir estar aqui. E eu agradeço também pelas suas orações, pela minha vida, meu ministério, e espero que você já possa ter preenchido a fichinha de parceiros de oração. Se você ainda não fez, entra no meu site, natanfrança.com, Nathan, França sem cedilha, né? Tudo junto, .com. Lá você pode clicar na parte superior em Seja um Parceiro e preencher o formulário. E espero que você possa estar sempre em oração por nós. A gente tem várias etapas ainda a cumprir e, enfim, são muitos desafios, né? Bem, a última leitura que a gente fez foi de Abacuque capítulo 2, e a gente viu que este livro do profeta Abacuque é um diálogo entre ele e o Senhor. Ele começou expondo diante de Deus o que ele estava vendo e a dor que ele estava sentindo, em ver a injustiça, em ver o sofrimento ali no seu povo, o povo de Israel, o reino de Judá. Então, ele coloca isso diante do Senhor e o Senhor responde dizendo que traria sobre Judá uma nação ímpia para disciplinar o seu povo. E o profeta não entende muito bem isso, ele questiona como que o Senhor, que conhece todas as coisas, que é um Deus santo, vai permitir que um povo menos santo do que o seu povo seja usado contra, né, o seu povo, enfim. E Deus responde que tinha absolutamente
conhecimento de tudo isso. Aí é o capítulo 2. E Deus fala que não é porque ele está usando, né, os caldeus para juízo do seu povo que ele esteja aprovando a forma de viver desse povo, aprovando o orgulho, a soberba, a altivez desse povo. Não. Deus sim vai usar esse povo porque ao Senhor pertence todas as coisas, inclusive os caldeus, os ímpios, todos pertencem ao Senhor. Deus é dono de todas as coisas, mas ele não aprova o comportamento deles e Deus vai puni-los em momento oportuno, né? E aí, então, depois dessa resposta de Deus a Abacuque, ele então faz uma oração, que é o último capítulo, o terceiro e último capítulo desse profeta, do livro desse profeta. Então, nós vamos ler aqui essa oração. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés das nações. Tu sais para salvamento. Deixa eu só comentar aqui até o versículo 12. Abacuque está enfatizando aqui, como é que eu posso dizer? Ele está enfatizando aqui o poder tão grandioso de Deus e também a sua ira contra o mal, contra o pecado das nações. E na sua ira, Deus se indigna. E quando ele se indigna, ele faz tudo estremecer, os montes se contorcem. Olha como diz o versículo 10, né? Ele fala aqui, quer ver? Cadê? Tu fendes a terra com os rios, né? O final do versículo 9. Até mesmo o sol e a lua param. Quer dizer, quando Deus está indignado, todas as coisas criadas são afetadas por isso, né? E aí ele segue então no versículo 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Então veja, o versículo 13 está mostrando, embora Deus se ire contra o pecado, embora quando Deus está irado, todas as coisas são afetadas. Ele diz aqui que em relação ao povo dele, em relação ao ungido dele, ele sai para salvar. Ele tem uma atitude diferente em relação àqueles que lhe pertencem de modo especial, aqueles que ele escolheu para ter comunhão com ele, né? E ele segue dizendo aqui, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo,
eu ia enfatizar o contraste no versículo 13. Fala de salvar um povo específico e o seu ungido e ferir o telhado da casa do perverso. Então, um comportamento diferente que Deus faz com uns e com outros. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, as quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o seu íntimo se converteu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, o que virá contra o povo que nos acomete. Veja, então ele diz aqui no versículo no 16 mesmo, né? Peraí. Ele está falando na primeira pessoa. Eu ouvi e o meu íntimo se comoveu, né? Diante da voz do Senhor tremeram os meus lábios. Quer dizer, diante desse pronunciamento que Deus fez contra a nação dos caldeus, o profeta se viu estarrecido, né? Se viu abalado. E aí ele diz no versículo 16: em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então ele agora nem está lamentando a disciplina que virá por parte dos caldeus ao povo de Israel. Ele está agora angustiado pelo que virá contra o próprio povo dos caldeus depois. Porque vai ser terrível. O sofrimento dos ímpios é muito pior do que a disciplina de Deus sobre os justos ou sobre os justificados, né? E aí ele, nas últimas palavras aqui do versículo 17 ao 19, tem músicas com esse trecho. É um trecho muito conhecido, muitas pessoas recitam esses versos de cor. São belíssimas essas palavras. Diante de tudo isso, essa incerteza em relação ao futuro, esse medo em relação ao que virá contra Israel, essa angústia em relação ao sofrimento que virá por parte de Deus às nações pagãs, diante de tudo isso, de tudo que pode vir sobre ele, ele sabe que Deus é soberano. E aí ele diz assim no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, se tudo é errado, todavia, versículo 18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Há um mestre de canto para instrumentos de cordas. Então, pode tudo dar errado, pode faltar tudo, pode não ter o figo da figueira, pode não ter a uva na videira, pode não ter a oliva, a uva na videira, né? O azeite na oliveira, espero que não esteja errando, né? Espero que, ainda que faltem o mantimento que vem dos campos, ainda que as ovelhas sejam roubadas, ainda que os gados sejam roubados, ainda que tudo dê errado, eu não tenha sustento de lugar nenhum, ainda que me falte tudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Um amigo fez uma música sobre esses versos. Esse amigo, que era muito mais velho do que eu, digo era porque Deus já o levou, chamado Hélio, ele compôs uma música, e eu tô sem violão aqui, mas quem sabe eu possa gravar essa música dele.
É uma música muito legal. Tem uma música do Fernandinho também, que é baseada aqui. A do Hélio é mais ou menos assim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mais mantimento. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Senhor Deus é a minha fortaleza. Então vamos todos cantar. E assim vai. Tem um refrãozinho depois. Desculpa a minha voz horrível aqui. Eu mal tô conseguindo falar, ainda invento de cantar, né? Mas tudo bem. O mais importante é talvez a gente utilizar essa pequena melodia para tentar memorizar esses versos aí. Talvez a semana que vem eu consiga gravar no violão e aí eu compartilho com vocês, tá bom? Essa foi a leitura de hoje e no próximo vídeo a gente continua no Salmo 73. Até lá!